Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Jesus. Você já ouviu falar alguma vez de um filho ter duas mães? Um filho com duas mães? Mas não é só mãe biológica, era uma mãe de santo também. Quer dizer, o filho Leandro, da Dona Vera, era filho duas vezes. Era filho dela, biológico, mas também era filho dela espiritualmente, porque ela era mãe de santo dele. E a história dela e dele é muito interessante, é muito engraçada, é inusitada. Vale a pena você aumentar o dial aí do seu televisor para você assistir e ouvir bem as suas palavras, porque é muito interessante. E isso vai mostrar a obra de Deus na vida dos dois. Por favor, pode rodar. Meu nome é Leandro Granusso, tenho 41 anos, sou empresário e eu venho de uma adolescência já, né, uma infância toda bagunçada, toda destruída desde o início, porque eu fui oferecido aos encostos desde o início. A minha mãe, ela não era só a minha mãe, ela era a minha mãe de santo também. Meu nome é Vera Lúcia da Silva, sou mãe do Leandro. Eu servi como mãe de santo durante 30 anos. Eu comecei a frequentar o espiritismo para ajudar a minha família a se harmonizar. E quando ele nasceu, ele foi apresentado aos guias, ao pai de santo, como filho de santo também. Eu escutava vozes desde pequeno, aquilo, vultos, via muito vultos, me assustava muito. Eu dava banho nele de ervas para poder acalmar. E não só isso, as comidas também que era oferecida, porque era pedido pelos espíritos para que ele também comesse ou bebesse aquilo. E roupa dele que levava para a gente fazer um trabalho na roupa, ele usava aquela roupa, o lençol. O que eles mandavam eu fazer, desde pequeno eu fazia. Tinha uma voz que falava dentro de mim que eu tinha que fazer sempre uma maldade. E o ódio que eu sentia, eu queria matar. Muitas vezes eu queria pegar a minha mãe. Eu lembro que isso é forte, porque eu puxei uma faca para minha mãe. E eu sentia que falava dentro de mim, você tem que pegar e você tem que matar. Eu estava perdendo o controle, eu não sabia mais o que fazer com ele. Mas eu não parava de frequentar, de fazer meus trabalhos, porque eu achava que ali estava a solução para resolver o problema dele e meu. Aí foi pesado, porque eu tive que entrar. O pedido me deu uma lista de muitas bebidas, muito cigarro, muita coisa que pedia. E o principal, eu tinha que entrar no cemitério e mexer no morto fresco. E eu procurando, eu achei um morto ali que fazia exatamente 7 dias que tinha morrido, estava enterrado. Aí foi a desgraça, porque foi só brigas. E nesse momento eu estava fazendo um trabalho, eu fui mandado embora desse trabalho e eu dedicava demais a esse trabalho. Eu dava o meu sangue, eu não tinha folga, não tinha férias. Eu achava que era karma, eu achava que eu tinha que passar por aquilo, eu achava que Deus tinha me condenado e eu tinha que aceitar tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que sustentar muito, eu tinha que sofrer muito, porque eu fui
Deus me deu aquela cruz e eu tinha que carregar, porque era isso que eu aprendia com o Espiritismo. Eu caí numa depressão, eu caí num negócio terrível. Aí foi aonde eu, no desespero, eu estava trabalhando, tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela sabia da minha história, ouviu eu conversando com alguém sobre a minha vida, e aí ela chegou e fez um convite. Ela falou assim, me dá a fotografia do seu filho que eu vou levar na minha igreja. Eu não perguntei que igreja que era, onde ela frequentava, não me importou. Eu dei. Ela voltou com esse documento, com essa fotografia na segunda-feira, ela levou na sexta e falou, o pastor quer falar com a senhora. Quer falar com a senhora e com o seu filho. Aí eu cheguei, eu dei o endereço para ele, eu não perguntei que igreja que era. Eu falei para ele, hoje nós vamos na igreja. Aí eu dei o endereço do Brás. Aí nós viemos procurando na Celso Garcia o endereço que ela deu. Sem saber onde a gente estava, entramos, encontramos com ela, sentamos ali e começou uma reunião. E aquela reunião, o pastor pregando ali e eu cutucando a minha mãe, indignado, porque eu falei, como é que pode? Que falta de bom senso, como pode isso? A gente cheio de problema, ela contou todo o problema pro homem lá, ainda falei assim. Tá contando toda a nossa vida aqui para todo mundo em aberto, como pode uma coisa dessa? E acabou essa reunião, acabei sendo convidado para falar com o pastor, expliquei toda a minha situação pro pastor. Ele orientou o meu filho, orou pelo meu filho, orou por mim, porque eu falei, vim buscar pro meu filho. E ele falou, e a senhora já conseguiu. E cheguei com a minha carteira de trabalho. Falei, estou desempregado, perdi emprego. Aí eu lembro que esse pastor colocou a mão na minha carteira de trabalho, fez uma oração ali. Vai dar certo, fica tranquilo, confia. Aí estamos andando assim, eu e minha mãe. Aí eu vejo uma pombinha, um coraçãozinho, uma pombinha. Eu falei, eu já vi isso. Aí eu cutuquei minha mãe e falei, mãe, nessa hora que eu cutuquei ela, passou duas senhoras conversando, falando alguma coisa a respeito de Edir Macedo e Igreja Universal. Eu falei, mãe, indignado, falei, a gente está na igreja do ladrão, do bispo ladrão. Nós estamos na Universal. Eu falando baixinho, sussurrando para ela, nós estamos na Universal. Ela, não acredito que a gente está na Universal. Eu não sabia que a Igreja Universal era desse jeito. Eu senti Deus pela primeira vez. E no dia seguinte, logo pela manhã, toca meu telefone e eu recebi uma proposta de emprego. Como assim? Eu já estava há muito tempo já pedindo para os espíritos e nada acontecia. E de repente no dia seguinte eu tinha um emprego aonde eu queria trabalhar. E eu comecei ali a seguir adiante, a participar de outras reuniões. Quando inaugurou o templo, na primeira batizado que teve aqui no templo, nós fomos batizados. Depois que eu me batizei nas águas, se passou exatamente um mês. Um mês depois, eu estava numa reunião de quarta-feira e nessa reunião eu me entreguei. E eu, na reunião lá, orando, pedindo tudo, aí eu comecei na minha mente ali, falei, Senhor, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu não vou sair daqui enquanto não tiver o Senhor. Eu te quero, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E de repente veio. Veio um algo tão extraordinário naquele momento, porque eu senti uma libertação, uma coisa tão gostosa, tão forte, tão limpa, tanto amor, tanto carinho. E quando ele veio, naquele momento, só o que eu queria fazer naquele momento era subir naquele altar, arrancar o microfone da mão do bispo e sair falando de Deus ali. Queria salvar almas, eu só vinha isso na minha mente. A minha mãe recebeu o Espírito Santo pouco tempo depois de mim.
foi aí que Deus entrou na minha vida. Durante muitos anos na minha vida, eu busquei em lugar errado. E quando eu encontrei Deus na Universal, quando eu encontrei Deus na minha vida, quando eu entendi Deus, a palavra de Deus, e vi que meu filho veio comigo e ele encontrou Deus, encontrou a palavra, encontrou o Espírito Santo, isso para mim foi uma glória divina, foi Deus me presenteando com tudo aquilo que eu estava buscando há muito tempo. E a minha vida hoje totalmente transformada. Com a minha mãe, uma pessoa maravilhosa, uma mãe... Nossa, não tem que falar da minha mãe. Os meus filhos maravilhosos. Hoje a minha prioridade são as almas. Hoje, sabe, poder levar uma palavra para uma pessoa que está passando dificuldade hoje é o maior prazer. A Igreja Universal, ela abriu a minha prisão. Eu fui presa durante muitos anos da minha vida. Eu estava presa, eu estava sem saída. Para mim, o Espírito Santo é tudo para mim. É a minha vida. A dona Vera e o Leandro eram cegos de nascença, mas cegos de nascença espiritualmente falando, que não deixa de ser diferente, não é diferente do cego de nascença física. Ele era cego de nascença física, fisicamente falando, mas a dona Vera e o Leandro eram cegos espiritualmente nascidos espiritualmente cegos, mas a mão de Deus os alcançou porque alguém, uma criatura divina chegou para a dona Vera e falou: eu vou levar a foto do seu filho, vou levar a foto sua na igreja. E ela fez isso, ela se esforçou. A palavra dela, o conselho dela, o convite dessa senhora, que a gente não sabe, né? É uma pessoa que a gente não conhece, nem sabe quem foi. Mas Deus a enviou para abrir os olhos da dona Vera e também do Leandro. E é isso que ele quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. A Bíblia diz que Jesus, passando, viu um cego de nascença, um cego físico de nascença. Está lá o texto. Passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, as obras de Deus se manifestam na vida dos que estão cegos, sejam espiritualmente falando, sejam fisicamente falando. Não importa qual seja a sua cegueira, minha amiga, não importa qual seja a sua dificuldade. Talvez você seja uma pessoa como esse cego aí que foi curado, o cego de nascença. Você tem uma situação irreversível, não há como mudar essa situação sua ou do seu ente querido. Mas quando o cego ouviu Jesus, depois que Jesus sujou seus olhos com o lodo que ele tinha feito com a saliva, ele disse: vai lá no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Então ele foi no tanque do enviado, ele foi enviado por Jesus no tanque de Siloé para ser curado. Jesus, minha amiga e meu amigo, continua fazendo a mesma coisa. Ele viu, ele passa na sua vida, ele está aí da mesma forma como está aqui comigo, ele está aí com você, ele olha para você, ele vê a sua situação, ele vê a minha situação, ele vê a nossa situação, e ele manda que a gente
que a gente vá no tanque de Siloé. E é o que nós vamos fazer. No dia 15, nós teremos, agora dia 15 de março, nós teremos uma grande campanha onde estaremos levando as fotografias das pessoas cegas de nascença ou cegas espiritualmente para levá-las até esse tanque chamado enviado para trazer a cura, para que Deus venha abrir os olhos dessas pessoas cujas fotos serão levadas lá no tanque de Siloé. O que Jesus fez no passado, ele faz no presente, não é verdade? Então nós vamos usar essa fé. Se você crê, você vai conosco pela fé. E se você não crê, a gente não pode fazer nada, mas quem crê vai. Foi o caso da Dona Vera e também o Leandro. Eles foram num lugar onde eles tinham até preconceito contra nós, contra a igreja, mas foi lá que resolveu o problema deles. E é assim que acontece na vida de todos os que aceitam o convite sem qualquer preconceito. Estão sofrendo, não aguentam mais, elas vão, ou melhor, elas correm atrás dos seus sonhos. E a verdade é, quem crê vai. Essa é a realidade. Quem não crê, fica para trás. Essa é a realidade. Deus abre as portas para todos. As obras dele estão disponíveis para se efetuarem, fazerem coisas grandes na sua vida. Mas é preciso que você tome atitude. O cego, ele teve que ir lá no tanque de Siloé. Ele teve que ir naquele lugar. E, quiçá, essas palavras nossas sejam como a saliva de Jesus para abrir o seu entendimento, para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa tomar atitude de fé em seu próprio benefício. Aí está mais um grande milagre, tal e qual do cego de nascença, que Deus quer fazer, realizar na sua vida. O seu marido saiu de casa, sua família está destruída, você perdeu o seu lar, o seu chão se abriu debaixo dos seus pés, você tem vontade de se matar, você está desesperadamente alucinado com os problemas que envolvem você. Preste atenção, minha amiga e meu amigo, ainda hoje você pode mudar essa situação, ainda hoje você pode mudar essa situação, desde o momento em que você obedece à palavra de Deus. E nós estamos levando essa palavra de Deus, convidando-o para deixar essa situação. Dê um pulinho na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer que seja a Igreja Universal, qualquer que seja o servo de Deus que está ali, ele vai fazer uma oração para você, você não tem que pagar nada, apenas você vai ter que sair do seu lugar para chegar até lá e receber essa oração. Nós vamos agora assistir mais um testemunho, um belíssimo testemunho, que vai mostrar como Deus age na vida daqueles que o invocam. Porque é como diz o texto sagrado, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. Ele foi grande no passado, ele é grande hoje e ele será grande sempre. Desde que a pessoa o busque de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua fé, então as obras de Deus são realizadas nele. Vamos assistir esse testemunho glorioso, por favor. Me chamo Jonathan, sou cirurgião dentista, tenho 28 anos e há mais ou menos 19 anos atrás, onde eu tive o primeiro contato com o trabalho da igreja através da minha mãe. Isso lá na fazenda onde a gente morava, no interior de Cristianópolis, onde ela começou a assistir às programações da igreja. Na cidade mais próxima tinha um núcleo, então isso despertou ela começou a ir nesses núcleos, começou a despertar a fé dela, passava por problemas dentro de casa. Acho que o maior problema era a miséria, não ao ponto de passarmos fome, mas era uma vida muito amarrada, tudo muito limitado, porque meu pai trabalhava para o meu avô, nós morávamos dentro da terra do meu avô, tinha uma certa humilhação, ele tirava leite, nós dependíamos do valor do leite. E para quem é produtor rural sabe que o leite, ele, naquela época principalmente, era muito desvalorizado. Então, minha mãe começou a exercitar a fé porque ela entendia que aquilo ali
não estava indo da forma que Deus tinha preparado para a gente, o que Ele tinha para a gente. Deus deu uma ideia para ela de montar uma barraca de crepe lá numa feira da cidade vizinha, que era Cristianópolis. Aí Ele começou a observar que ela foi se tornando próspera. Começamos a fazer alguns rodeios que tinha na cidade, cidades vizinhas, festas nas cidades vizinhas. E nesse meio tempo nós fomos crescendo e Deus foi dando a condição conforme as coisas foram acontecendo. Aí chegou um momento que minha irmã ingressou na universidade, eu também ingressei na faculdade logo depois. E eu, observando a fé da minha mãe, mas como todo jovem, quando ele não recebe o Espírito Santo, quando ele não entende que o Espírito Santo que vai dar, de fato, o ânimo para ele, a força, o vigor, vai preencher aquele vazio, ele tenta buscar em outras coisas. E aonde eu tentei buscar em mulheres, em relacionamentos, porque na época lá na igreja a minha visão ainda era um pouco limitada, porque eu só via lá dentro, olha, não tem nenhuma moça bacana aqui para mim. Não tem nenhuma moça. Aí ia procurar, a ideia era o quê? Vamos procurar uma moça lá fora e dando tudo certo, ela vem aqui para dentro. Então, na faculdade, conheci algumas coisas erradas, namorei com algumas moças que não tinha nada a ver com a fé. Ou eu saía chateado, ou a pessoa saía magoada, porque chega um momento que você vê, não é para ser. A última pessoa que eu me relacionei, antes de fato me entregar para Deus, ela deu uma certa canseira para minha família e para mim. Eu me recordo que lá mesmo na cidade, ela fez algumas coisas tentando, na medida do momento que eu falei para ela que eu não queria mais relacionamento com ela, ela começou a me prejudicar, falando coisas a meu respeito que não condiziam com a verdade. A situação, acho que talvez o fundo do poço, quando eu vi minha mãe, porque eu era muito obediente, mas nesses últimos momentos eu não estava sendo, mas aí quando eu vi a minha mãe chorando, meu pai com uma situação difícil, vendo isso acontecer, eu falei, não, isso aqui não tá bom, não tá legal. Aonde eu larguei totalmente, falei, me entreguei de fato para Deus, contatos em celular, essas coisas todas, larguei, me excluí. Até então eu ia na igreja, só apenas como frequentador, ouvia a palavra e tudo mais, mas estava em cima do muro. Tomei essa decisão, me entreguei de verdade, me batizei nas águas, eu entendi que eu precisava me batizar, nascer de Deus, ter os pensamentos de Deus em mim, e o próximo passo seria a blindagem, o selamento, que era o Espírito Santo. O que precisava fazer? Eu ouvia, engolia tudo que o pastor estava falando, precisar meditar na palavra, orar de madrugada, ir nas vigílias, dar o meu máximo, o meu 100% para que então ele pudesse me revestir. Fui buscando até um momento onde teve uma reunião aqui na catedral com o Bispo Macedo, uma vigília, e nessa vigília foi aonde de fato eu recebi o Espírito Santo. E a confirmação veio depois através dos frutos. Comecei a evangelizar, fazer o grupo jovem na cidade na época, e nesse período, onde graças a Deus também consegui me formar, ingressei no curso de pós-graduação, logo em seguida de implantodontia, onde o ano passado, 2019, eu concluí a especialização de implantodontia. E relacionado à área sentimental, que era o problema maior que eu via na época, Deus me abençoou porque eu me voltei para o altar em uma fogueira santa, onde eu coloquei o meu tudo, e Deus me faz lembrar que foi por esse motivo que eu encontrei hoje a minha esposa. Nós somos casados há 5 meses, a minha esposa Bruna, somos muito bem casados. Na nossa lua de mel, ir para países da Europa, fomos para a França, fomos para a Itália, mas tudo através do altar, sacrificando no altar de Deus. Ele tem nos proporcionado coisas grandiosas. Consegui montar o próprio negócio, montei uma clínica bacana com outros profissionais de saúde que atuam lá dentro, um médico oftalmologista que é nosso parceiro. Então as coisas estão encaminhando, mas o maior de tudo é ter o Espírito Santo dentro, porque quando você não tem o Espírito Santo, você fica sem direção. É só preciso ela ser humilde para obedecer à voz dele, e aonde ele pedir permissão, você só obedece, e os frutos são consequências. Graças a Deus, saúde ótima, pratico hoje o esporte de jiu-jitsu,
lá na fazenda, cavalo, essas coisas, amo cavalo, que hoje, graças a Deus, meus pais são muito bem de situação, porque Deus tem honrado, Deus tem sido sempre o alicerce, e tudo tem sido para a glória dele. A importância do Espírito Santo é o tudo, porque antes de ter ele, era uma pessoa insegura, sem metas, sem objetivo nenhum, assim, andava conforme a música, mas à medida do momento que ele vem, que ele revestiu, as coisas mudou, parece que uma venda cai, os seus olhos se abrem e você começa as coisas começam a fluir mais. Você começa a observar que antes você estava, às vezes, andando em círculo. Você tem uma certeza tão grande que as coisas vão dar certo, que vai arrebentar, porque ele te dá essa certeza à medida do momento que você se entrega de fato para ele. Nesta vida vivemos em uma verdadeira guerra. Porém, infelizmente, muitos têm sido vencidos pelo desemprego, vícios, traições e doenças. Quais são os seus inimigos? Há uma promessa de Deus para aqueles que obedecem à sua palavra. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Chegou a hora de impor derrota aos seus inimigos. Neste domingo, dia 1º de março, estaremos iniciando uma batalha contra todos os males que se levantam na sua vida. Você descobrirá quais são os 5 principais inimigos do homem e como vencê-los. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em toda a Universal. Meu nome é Alexandra Valente, tenho 46 anos e sou engenheira da computação. Eu odiava a Igreja Universal, odiava o Bispo Pastedo, odiava os pastores, achavam que todos eram ladrões. Ele era um enganador, vamos dizer assim, ele roubava mesmo, eu odiava ele roubava o povo, ele era um ladrão, é assim que eu pensava, como todo mundo falava, que ele não prestava mesmo, que ele dava golpe em todo mundo, queria só o dinheiro do povo. Eu assistia na mídia, né, eu via aquele quadro, aquelas monte de sacola, que era o pedido do povo, né? Mas eu achava que era dinheiro e eu ficava indignada, né? Eu falava assim, nossa, como é que pode, né? Esses pastores roubaram o dinheiro do povo, das pessoas que trabalham tudo. Eu ficava indignada com aquilo. Aí a raiva, lógico, você fica vacinada com aquilo lá, né? Essa parte que me marcou, né? Que eu vi aquele monte de saco achando que era dinheiro. E aí o que acontece? Vídeos também que apareciam, as pessoas falavam, mas eu ficava indignada, com certeza, não aceitava, eu falava assim, nunca que eu vou pisar nessa igreja, nunca. E as pessoas cada vez falando mais, você fica criando mais raiva, mais ódio, né? E mesmo alimentando essa raiva, esse ódio que eu tinha, que eu não queria de jeito nenhum, era um orgulho, né? Porque a gente não quer, imagina que a gente, na nossa cabeça, a gente acha que o bispo não presta e que é um monte de gente que roubava. Como que você vai confiar em um lugar desse, sabendo que todos eles roubavam? Então, eu vou fazer o que lá, né? Mas mesmo com tanto preconceito, com tanta resistência, eu acabei chegando na Igreja Universal. E graças a Deus, né? Porque eu tinha uma depressão muito profunda. A minha vida pessoal não dava nada certo. E eu tinha uma tristeza profunda que eu chorava todos os dias, todos os dias, todos os dias. E havia um mal na cabeça, né? Hoje eu entendo que era o mal, né? Ficava na nossa mente falando, olha, não tem mais jeito, para você não tem mais saída, você tem que se matar. E eu pensava várias vezes em tomar remédio, pensava várias vezes em me suicidar, mas eu não tinha coragem, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu fiquei resistindo a tudo isso, tipo assim, com esses pensamentos, com esses conflitos. E a minha avó, que acho que com certeza ela orava por mim, aí foi quando eu pisei na Igreja Universal. Aí que tudo mudou, né? A minha avó me convidava, né? Aí um dia eu fui até lá. Eu fui mais para buscar a minha avó, mas eu já tinha ido lá, já tive um contato, já vi que não era tão assim, mas eu fui com todos os preconceitos e receios possíveis. E quando eu cheguei lá, com certeza, com todos aqueles preconceitos, né, que eu tinha da igreja, do Bispo Macedo, tudo, eu vi que tinha algo diferente lá.
realmente, e que mexeu comigo, né? A palavra do pastor, a pregação, a busca, a oração, vi que tudo era diferente, eu nunca tinha visto aquilo, né? Porque quando a gente vem de fora, a gente vem com um monte de coisas, né? Até mesmo de outras religiões, tudo, que a gente pensa que é uma coisa, e a Igreja Universal é tudo diferente, é algo que mexe com a pessoa mesmo, você sai de lá diferente. Então isso que aconteceu comigo, quando eu pisei os pés lá, já vi que houve uma mudança, já vi que houve uma melhora, uma paz, porque eu tinha esse vazio, eu tinha essa depressão. Aí eu senti, aí eu vi que isso já teve uma melhora, aí eu pensei assim, bom, imagina se eu ficar indo. Aí eu comecei a frequentar, foi quando fui descobrindo as respostas, né, para as minhas perguntas, porque eu tinha muitas, né, a gente sempre tem um monte de incógnitas na nossa cabeça, então eu comecei a ver aquilo, aí conforme eu fui indo, Deus foi trabalhando e eu vi o poder de Deus agindo, e aí aquela depressão foi saindo, né, aquele vazio foi acabando, aí conforme eu vindo nas reuniões, né? Aí eu fui liberta e Deus foi trabalhando e eu vi falar sobre o Espírito Santo, né? Aí eu falei assim, não, eu preciso ter o Espírito Santo, porque todos falam que ele é tudo, né? E eu preciso ter essa força, eu preciso ter esse tudo, né? Eu preciso ter isso dentro de mim. Aí eu tive essa necessidade de estar buscando. Aí eu comecei a buscar, comecei a falar com Deus, a buscar, ir nas reuniões, fazer propósitos, né? E aí um dia aconteceu esse encontro que não dá para esquecer. Foi maravilhoso. Um dia que tudo mudou, sabe? Assim, a sua mente muda, a visão muda das coisas. Eu era a mesma pessoa, aqui, do jeito que eu tô, mas a minha visão dentro de mim era diferente, era como se fosse uma outra pessoa. Eu aprendi a ter uma fé inteligente, que nem o Bispo Macedo fala. A gente tem que pensar. Então, por isso que essas notícias falsas, a gente cai nessas notícias porque a gente não pensa. Porque se você pensar e analisar, você não vai ouvir as notícias falsas, porque você vai raciocinar, entendeu? Porque a gente pensa. Entendeu? E a Igreja Universal ensina isso pra gente, ensina a ter essa fé, a fé que faz a gente pensar, a fé que faz a gente tirar o poder de Deus na nossa vida. Então aqui você conquista tudo você pode, como na palavra de Deus fala, porque a Igreja Universal ensinou isso pra gente, ela ensinou a ter essa fé. E hoje, tudo que eu aprendi, tudo foi na Igreja Universal. Através do encontro com Deus, do Espírito Santo, eu tenho uma família transformada, a minha vida hoje é totalmente diferente. Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, entendeu? Os meus filhos todos estão na fé, o meu marido também está na fé. Hoje eu também, a gente sempre unidos, né? A família sempre juntas. A minha vida profissional também está completa, né? Hoje eu sou formada, sou engenheira. Sempre tive esse objetivo de me formar, de ter uma profissão. E hoje eu estou resolvida na profissão. E hoje eu sou completa, hoje sou feliz. E o mais importante é que eu tenho a paz que eu busquei, a paz que eu sempre busquei, a alegria que eu nunca tive. E hoje eu tenho essa alegria, hoje eu tenho essa paz que o Espírito Santo me dá. Você que está aí, tem preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo, que ainda tem esses pensamentos, né, que a Igreja rouba, o Bispo é charlatão, que ainda tem esses preconceitos. Vem conhecer o trabalho, gente. Vocês vão ver que é tudo falso mesmo. As notícias são falsas, vocês estão sofrendo, às vezes a pessoa está gemendo, está na depressão, que nem eu tive um dia, que tudo para mim era perdido, não tinha saída, eu não via saída para nada, gemi, e por causa dessas notícias falsas, eu acabei atrasando o plano de Deus para minha vida, entendeu? Então eu falo para vocês, dá uma chance. Vem conhecer o trabalho antes de qualquer coisa, tira esses preconceitos, não ouve, porque às vezes tudo que a gente pensa que às vezes não é, entendeu? Não é. Então eu aconselho a você, vem conhecer, dá uma chance para você. Pois é, você vê, Jesus fez lodo com a saliva e sujou a vista do cego,
obrigando a querer se limpar, se lavar. Imagina, aquele lodo na vista do cego, ele certamente devia coçar, né? Coçar, ficar coçando, e ele querer se livrar daquele lodo. Então Jesus aproveitou e disse, vai lá no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Só o nome já diz o significado do tanque. O cego saiu de onde estava e desceu aquela pirambeira, chegou lá no fundo do vale, desceu mais 34 degraus, até que chegou naquele poço, se lavou e ficou enxergando. Quem o curou? Essa é a pergunta. Foi o lodo de Jesus? Não. Quem o curou foi a água do tanque? Tampouco. Quem o curou foi a sua própria fé. Ele foi determinado, ele foi definido, ele foi crendo naquela palavra que Jesus havia dado. E essa é a palavra que nós temos anunciado, que nós temos levado para as pessoas. A palavra que limpa, que lava, que purifica, que dá fé, que desperta uma fé inteligente, capaz de tomar posse daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Então, minha amiga e meu amigo, neste tanque de Siloé, o tanque chamado Siloé, quer dizer enviado, nós iremos levar as fotografias das pessoas que estiverem cegas, sejam espiritualmente ou fisicamente, para que suas vidas sejam transformadas. O cego foi, lavou e passou a enxergar. Muito bacana isso. Deus quer mudar a sua vida, mas você tem que fazer por onde também, não é? Você tem que fazer por onde. A mamãe sempre dizia assim para mim, meu filho, isso quando eu era garoto, ela dizia, mamãe falava assim, meu filho, Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Não está escrito isso na Bíblia, mas é isso que a gente vê na Bíblia. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele. Então, você é convidado para esse dia especial, dia 15 de março, o terceiro domingo, se eu não me engano, terceiro domingo desse mês de março, nós estaremos recolhendo as fotos com sacrifício. Você vai fazer o seu sacrifício como se você estivesse descendo aquele tanque, para que então você possa enxergar, para que você possa ver e deixar de ser mendigo e possa conquistar uma vida de qualidade, porque essa é a vida que Deus escolheu para todos nós. Deus é grande, Deus é perfeito. Você acha que Deus tem prazer na sua miséria, na sua dor, nos seus gemidos? Você acha que Deus tem prazer nessa vida desgraçada que você tem vivido? Não, de forma nenhuma, porque Ele é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Os homens perguntam, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Mas isso foi para que acontecesse as obras de Deus, fossem manifestadas as obras de Deus na sua vida. Então, o seu problema, a sua situação crítica é para que manifestem a glória de Deus, as obras de Deus na sua vida. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Essa é a fé que nós temos levado para as pessoas que querem mudar de vida. As pessoas que creem em Deus e que creem que esse Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não aceitaria que a vida dela, essa crença nele, não ficasse restrita a uma vida mesquinha e miserável. Muito pelo contrário, ao contrário, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Nós vamos então, minha amiga, meu amigo, no dia 15, neste dia 15, próximo dia 15, fazer essa grande campanha de fé para todos os que estão cegos, sejam espirituais, sejam físicos, para que eles possam ver. E você é o nosso convidado. Graças a Deus. Percebi na caminhada a escuridão do cego,
o silêncio de um mudo quando me afastei de ti. Paralítico da fé, foi assim que me senti. Mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé. Foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé. Foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Meu nome é Josimeire Bezerra, tenho 50 anos e sou empresária. Eu tinha uma vida fracassada, eu tinha uma vida de tristeza, assim, qualquer coisa eu estava chorando, por coisinhas pequenas eu chorava. Eu tive uma infância muito difícil, passei por muita dificuldade. Eu aos 13 anos eu tive que trabalhar, porque minha mãe não tinha condições de me dar as coisas, né, que eu precisava. E a gente tinha uma vida difícil, somos em 5 irmãos. Então, eu tive um relacionamento aos 16 anos. Fiquei noiva e aí, quando estava perto do casamento, aí foi quando eu descobri uma traição. E ali eu perdi o chão, tive depressão. Foi assim, eu ficava muito no canto, como eu só chorava, eu ficava muito no canto, eu não falava com ninguém, tudo que se passava comigo eu não contava para ninguém, eu deixava guardada dentro de mim e aquela amargura que eu ficava por dentro. E o médico constatou que eu tinha depressão, ele me passou um remédio para mim tomar, mas eu tomava aquele remédio como se eu estivesse tomando um copo d'água. Era assim que eu tomava, mas eu não sentia nada, nenhuma melhora, nada eu sentia. Tentei 2 vezes tirar minha vida. Uma foi à base de remédio. Tomei uma cartela inteira de remédio e ali eu passei mal, fui para o hospital. E a outra vez foi eu tentar me jogar do viaduto.
Veio os pensamentos, se joga, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, só que chegou bem na hora mesmo que eu ia pular, eu não tive coragem. Ouvia vozes, via vultos, e vinha aquele pensamento de tirar a vida, porque a sua vida era de tristeza, era de fracasso, não tinha o que fazer. O melhor que eu tinha que fazer era tirar minha vida. Esses eram os pensamentos que eu tinha. Que aí eu vi que ali eu precisava de ajuda. Eu estava na minha casa, chorando, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava lavando louça. E eu mudei de canal, e aí caiu na programação da Igreja Universal. Ali, e o homem que estava ali falando, o homem de Deus, ele fez um convite para mim, que se eu fosse até a igreja, a minha vida mudaria. No começo eu fiquei com uma dúvida, eu ainda resisti, mais uma semana vindo à programação. Só que eu falei assim, eu vou, mas se a minha vida não mudar como ele está falando, eu vou lá nessa rádio aí, nessa televisão aí, vou falar que o que ele está falando é mentira. E eu cheguei numa segunda-feira, sentei no fundo da igreja, eu senti uma leveza, mesmo ali indo ali na desconfiança, mas quando eu voltei para minha casa, eu senti uma paz assim, que fazia muitos anos que eu não sentia aquela paz. Eu não tomei o remédio, para mim ver se o que ele falou era verdade mesmo. Voltei, comecei a ouvir o que ele estava falando. Comecei segunda, quarta, sexta e aos domingos. Porque através daquelas reuniões que eu estava participando, através daquelas palavras, eu fui alimentando a minha alma e eu fui conseguindo ter paz. Eu fui vendo que aquela amargura já estava saindo aos poucos. Eu entendi o que era o Espírito Santo. Então aí nasceu esse desejo de conhecer o Espírito Santo. Foi onde eu comecei a buscar. Mas buscar como se a gente busca um tesouro escondido. Foi extraordinário. Foi um dia inesquecível. Quando o Espírito Santo veio, ele simplesmente falou assim, eu estou com você. O Espírito Santo hoje na minha vida, ele é tudo. Eu não faço nada sem antes falar com ele. Hoje eu tenho uma vida assim, completamente transformada. Uma pessoa que não conseguia emprego, hoje eu sou uma empresária, hoje eu dou emprego. Eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho os meus filhos, eu tenho assim, tudo que eu preciso, o Espírito Santo me deu. A paz, que é o principal de tudo. Hoje eu consigo me relacionar tranquila, hoje eu não tenho problemas, ficar assim com traumas de alguém nem nada. Me relaciono bem com as pessoas. Se não fosse a TV, eu nem estaria aqui mais, porque eu ia tirar minha vida. A programação da TV é importante para isso, para que a gente possa alcançar essas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, como eu um dia necessitei. Eu devo e agradeço a essa programação da TV, que foi através dela que eu conheci a paz que eu tenho hoje, eu conheci o Espírito Santo. Então, se não tivesse essa programação, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu sou uma pessoa assim, feliz. Que nem eu falei, o Espírito Santo para mim é tudo. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho minha casa, tenho meu carro. Mas nada disso é mais importante para mim do que o Espírito Santo. Ele é a base de tudo na minha vida, é o Espírito Santo. Muito bem, nós vamos então fazer a oração agora, seja através do rádio, da televisão, e você vai ver nesse momento, você vai sentir, você vai ser tocada pelo próprio Espírito de Deus através dessa oração que nós vamos falar em nome de Jesus. Jesus disse assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho, em mim. Então vamos falar com Deus para que essa situação aí que você está enfrentando, dificuldade, qualquer que seja, você venha ter aquele pensamento forte, positivo, aquela inspiração, aquela direção para você tomar a atitude que tem que ser tomada, atitude de fé. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para que pudéssemos agora falar contigo em favor desta pessoa que está cega, está cego diante de tudo de bom. Ele só vê trevas, só vê doenças, dívidas, vícios, depressão, brigas. Mas meu Pai, assim como o Senhor Jesus viu o cego de nascença, ele não viu o Senhor, ele não sabia que o Senhor estava ali, ele não sabia que o Senhor era a solução para todos os seus problemas, não apenas físicos, mas também espirituais. Mas o Senhor viu esta pessoa. Através deste programa, o Senhor está falando para ela, para ele: eu estou te vendo, eu sei qual é a sua dor, eu entendo a sua aflição e eu posso mudar a sua vida, transformar a sua vida. É por isso, meu Pai, que nós invocamos o teu nome agora, para que esta pessoa que está cega, em um hospital, em uma prisão, nas dívidas, na solidão, da traição, do abandono, essa pessoa que está nas trevas de uma vida familiar, destruída, separada por mentiras, vícios, doenças, traições. Eu não sei, meu Pai. Eu não sei quais são as trevas que envolvem a vida desse telespectador, deste ouvinte, deste internauta, mas uma coisa eu sei: o Senhor marcou um encontro com ela, com ele agora. E assim como o Senhor libertou esta mãe dos encostos, este filho, a estas jovens senhoras, o Senhor vai libertar agora este homem, esta mulher que fala contigo e diz: eu já não quero mais ser um cego, eu quero ver o lado bom da vida, eu quero a minha saúde restaurada, eu quero a minha família unida, eu quero a minha vida econômica bem-sucedida, eu quero a alegria da salvação. Então, meu Deus, usa esta água, arranca agora as desculpas, o medo, arranca o preconceito, a acomodação, para que esta pessoa ainda hoje, sexta-feira, chegue aqui ao Templo de Salomão ou a um templo da Universal mais próximo da sua casa e receba a orientação da tua palavra, receba a imposição de mãos do teu servo e sejam abençoados. Meu Pai, eu declaro esta água consagrada. Levante, amigo, o copo com água, se possível, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos para fazer você ver o impossível acontecer. Você que crê, diga: eu verei tudo de bom que até então eu não vi. Participemos juntos. Entregue a sua vida a Ele. Faça agora do seu momento, aí, do seu lugar, um momento todo especial. Já não peça, só agradeça, não murmure, não culpe a Deus, mas diga para Ele: eu me rendo a Ti, Senhor. E agora eu me entrego a Ti, pois sei que o Senhor me vê, ainda que eu não Te veja, mas através da minha vida, a minha família, os meus amigos e até os meus inimigos verão que o Senhor está vivo, porque eu vou ver a manifestação do Teu poder, eu vou ver a Tua salvação. Meu Pai, em Tuas mãos entregamos a todos que oram conosco. Aproveito este momento para pedir em favor de todos que têm se tornado uma coluna na Tua casa, patrocinando a construção de catedrais, de igrejas, que vão receber pessoas, milhares de pessoas, doentes, viciadas, depressivas, pobres, mas que serão curadas, libertas, instruídas à luz da Tua palavra
e salvas. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, que Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Agora, com a sua bênção, você terá a oportunidade de chegar ainda hoje ao Templo de Salomão às 15 horas ou pelas 20 horas ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa. Leve este ente querido, como a senhora Vera Lúcia, que primeiro enviou uma foto, depois ela foi juntamente com o filho Leandro e hoje estão libertos e transformados. O Jonathan, a Alexandra, como também a Josimeire e tantas outras milhares de pessoas. Você é bem-vindo e a única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como você se sente? Como tem tratado aqueles que lhe rodeiam? Suas perspectivas são de um fracassado, por isso você só pensa em morrer. A Bíblia nos mostra o exemplo de Agar, uma mãe que, olhando para as circunstâncias à sua volta, decidiu afastar-se do seu filho para não vê-lo morrer. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para o seu filho beber. A dor impedia aquela mulher de enxergar uma solução, mas Deus a buscou, mostrou o caminho e deu-lhe a resposta por meio da água do poço. E é justamente uma resposta que você tem buscado. Mas hoje, Deus lhe mostra o caminho. Neste solo sagrado do Templo de Salomão brota uma água pura e cristalina. Todos terão a oportunidade de pegar um pouco desta água, que será consagrada às 18 horas na vigília do Espírito Santo. Ela será o ponto de contato para o milagre que você precisa. Por isso, não perca esta grande oportunidade. Domingo, às 18 horas. O domingo do abrir os olhos. Chegue cedo para pegar gratuitamente um pouco da água do poço do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Por isso, meu amigo, o Espírito Santo é a paz. E quando estamos alegres, Ele também se alegra. Pois está escrito que, leia em voz alta, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. O Espírito Santo não está por detrás da depressão, da tristeza, do vício. Não. Ele não está por detrás da separação, das brigas constantes. O Espírito Santo é alegria. E a alegria de um corpo saudável, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida, mas, sobretudo, a alegria da salvação. Por isso, não aceite ser uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa, incompleta, fracassada. Não aceite. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Vamos usar nos primeiros 7 minutos para a sua purificação, para que você então possa buscar e receber o Espírito Santo. Na oportunidade, estaremos concluindo o estudo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Traga a sua Bíblia. E não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.